Meu querido, senta aqui pertinho da vovó que eu vou te contar uma história que até hoje me faz suspirar quando lembro. É sobre Dona Aparecida, lá de Pirenópolis, no coração de Goiás. Uma mulher que era a própria imagem da santidade, ou pelo menos era isso que todo mundo pensava. Pirenópolis naquela época, estou falando de uns 20 anos atrás, era ainda mais pequenina do que hoje. Todo mundo se conhecia, todo mundo sabia da vida de todo mundo, ou achava que sabia. O cerrado ao redor da cidade guardava segredos que nem as mais velhas ousavam contar nas rodas de conversa. Dona Aparecida morava numa casinha simples na Rua do Rosário, bem pertinho da Igreja do Rosário dos Pretos. Uma casa pintada de azul claro, com uma varanda pequena cheia de samambaias e sempre com cheiro de incenso saindo pela porta. Ela tinha uns 40 e poucos anos, viúva há 10, e era conhecida por toda a cidade como a Santa. Sabe aquele tipo de mulher que parece que nasceu de joelhos, meu bem? Aparecida era assim. Acordava às 5 da manhã para a primeira missa, passava o dia todo na igreja ajudando o padre Sebastião com os preparativos das festas, organizava o coral, cuidava dos pobres. E que mulher bondosa! Sempre com um pratinho de comida para quem precisava, sempre com uma palavra de conforto. O povo de Pirenópolis a respeitava tanto que quando ela passava na rua, até os homens mais encrenqueiros tiravam o chapéu. As mulheres pediam conselhos para ela, as moças pediam bênção antes de casar. Dona Aparecida é uma santa, diziam. Se ela não for direto pro céu, ninguém vai. Mas meu querido, se soubessem o que essa santa fazia nas quartas-feiras à tarde. Aparecida era uma mulher discreta, sempre de vestido até o joelho, cabelo preso num coque, sem maquiagem, mas tinha uma beleza natural que não conseguia esconder. Olhos verdes como o cerrado depois da chuva, pele alva que contrastava com o cabelo preto, e um jeito de andar que, ai Jesus, tinha uma graça danada, mesmo ela tentando ser toda comportada. O marido dela, seu Antônio, tinha morrido num acidente na fazenda onde trabalhava. Desde então, Aparecida se entregou completamente à fé. Ou pelo menos era isso que ela dizia. Nunca mais foi vista com homem nenhum, nunca deu conversa para pretendente, nunca aceitou nem mesmo um convite para uma festa junina. Mas eu sempre desconfiei de santidade demais, sabe? Ninguém é tão santo assim, não neste mundo de tentações. E olha que eu conhecia a Aparecida desde menina. Ela não era assim tão certinha quando era solteira. Se é que você me entende. A coisa começou a me chamar a atenção quando percebi que toda quarta-feira, religiosamente, Aparecida sumia da cidade entre 2 e 5 da tarde. Dizia que ia visitar uma tia doente em Anápolis. Mas que tia doente que só fica doente nas quartas, né meu bem? Eu, que sempre fui curiosa, pecado meu eu sei, comecei a prestar atenção. Aparecida saía de casa sempre às 2 em ponto, toda arrumadinha, com uma bolsa pequena na mão e um perfume. Que perfume? Não era aquele cheiro de água de colônia que ela usava no dia a dia. Não. Era algo mais, como eu posso dizer, mais envolvente. E tinha outra coisa estranha. Ela sempre voltava diferente. Não sei explicar direito, mas parecia que tinha um brilho nos olhos, um jeito mais solto de andar. Como se tivesse vivido alguma coisa que a deixava mais mulher, entende? Um dia, eu estava na casa da minha comadre Marina, que morava na saída da cidade, quando vi Aparecida passando. Mas não estava indo para Nápoles. Não. Estava pegando a estradinha de terra que leva para as fazendas do Cerrado. Aquela mesma estradinha onde as moças da cidade iam quando queriam, como posso dizer delicadamente, resolver certas questões do coração longe dos olhares curiosos. Meu querido, a curiosidade tomou conta de mim. Falei para Marina. Comadre, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. E ela, que também sempre foi esperta, respondeu. Vovó, essa santa nossa tem segredos que nem São Pedro conhece. Foi quando decidimos seguir ela. Não por maldade, entende? Mas porque quando uma mulher que se diz santa começa a ter comportamentos estranhos, a gente precisa saber o que está acontecendo. Principalmente numa cidade pequena como Pirenópolis, onde todo mundo é família. No Cerrado de Goiás, meu bem, à tarde tem uma luz dourada que deixa tudo mais bonito, mais misterioso. Era uma dessas tardes quando resolvemos descobrir o segredo da nossa santa. Marina pegou a bicicleta velha do marido e eu fui na garupa. Imagina só, 2 velhas fazendo espionagem.
Seguimos Aparecida pela estradinha de terra, mantendo distância para não ser vistas. Ela caminhava devagar, como se soubesse exatamente onde ia. Depois de uns 15 minutos, ela parou numa porteira que dava para uma fazenda abandonada. Uma fazenda que todo mundo dizia que era assombrada porque o dono tinha morrido ali sozinho, anos atrás. Aparecida olhou para os lados, como se quisesse ter certeza de que não tinha ninguém vendo, e entrou. Simplesmente entrou numa fazenda abandonada no meio do cerrado. Marina e eu ficamos escondidas atrás de uma árvore de pequi, os corações batendo como tambor de festa junina. O que será que ela vai fazer lá? Perguntou Marina. Sei lá, respondi. Mas santo que se esconde assim não é muito santo não. Ficamos ali, esperando, imaginando 1000 possibilidades. Seria que Aparecida estava indo rezar num lugar isolado? Seria que estava fazendo algum tipo de promessa? Ou seria que, ai Jesus me perdoe, seria que nossa santa tinha encontrado um jeito de resolver certas necessidades que toda mulher tem, longe dos olhares julgadores da cidade? E foi então, meu querido, que vimos uma figura se aproximando da fazenda. Um homem alto, moreno, montado num cavalo alazão. E quando ele desceu do cavalo e tirou o chapéu, Marina e eu quase caímos da bicicleta de tanto susto. Era o delegado Genival, o homem mais respeitado da cidade, casado há 20 anos com Dona Socorro, pai de 3 filhos, conhecido por sua rigidez moral e sua fé inabalável. Um homem que prendia qualquer um que fosse pego em situação duvidosa e que sempre dizia que mulher de bem não sai de casa sem motivo. E lá estava ele, entrando naquela mesma fazenda abandonada onde nossa santa havia entrado minutos antes. Marina me agarrou o braço com tanta força que deixou marca. Ai, meu Deus do céu, sussurrou. O que será que esses dois vão fazer lá dentro? E eu, que já tinha visto muito nesta vida, mas nunca tinha visto isso, respondi. Minha filha, acho que nossa santa não é tão santa assim, e nosso delegado não é tão delegado assim. Ficamos ali, escondidas, por quase 2 horas. O sol do cerrado batia forte, os passarinhos cantavam como se nada estivesse acontecendo, e nós duas velhas bisbilhoteiras, esperando para ver como essa história ia terminar. Quando eles saíram da fazenda, saíram separados. Primeiro ela, com o cabelo um pouco desarrumado e as faces coradas, caminhando rápido em direção à cidade. 15 minutos depois, ele, montando no cavalo com um sorriso no rosto que eu nunca tinha visto antes, um sorriso de homem satisfeito. Marina e eu voltamos para a cidade em silêncio, processando o que tínhamos visto. Nossa santa, nossa Aparecida, a mulher mais respeitada de Pirenópolis, tinha um caso com o delegado. E não era um caso qualquer, não. Era um caso que acontecia toda quarta-feira, religiosamente, naquela fazenda abandonada no meio do cerrado. Mas ai, meu querido, se você pensa que a história acaba aqui, você está muito enganado. Porque o que descobrimos depois fez essa história ficar ainda mais saborosa, ainda mais cheia de surpresas. Porque nem tudo que parece é, e nem todo mundo que se esconde tem os motivos que a gente imagina. Na semana seguinte, Marina e eu voltamos lá. Não resisti. Tinha que saber mais. E foi aí que descobrimos que não eram só eles dois que usavam aquela fazenda. Toda terça-feira, a professora Conceição, aquela mulher séria que dava aula no grupo escolar, também dava suas voltinhas por lá. E com quem você acha que ela se encontrava? Com o farmacêutico seu Jorge, o homem mais caseiro da cidade. E nas quintas? Ai, nas quintas era a vez da dona Valentina, a dona da pensão, se encontrar com o vereador Clóvis. E nas sextas? Ai, nas sextas era um festival. Parecia que metade da cidade respeitável de Pirenópolis tinha descoberto aquela fazenda abandonada como local de encontros secretos. Marina e eu ficamos de boca aberta. Meu Deus do céu, ela disse. Parece que todo mundo nesta cidade tem uma vida secreta. E eu respondi. Comadre, a gente pensava que conhecia todo mundo, mas a verdade é que ninguém conhece ninguém de verdade. Mas o verdadeiro escândalo, o que realmente balançou as estruturas de Pirenópolis, aconteceu na quarta-feira seguinte. Marina e eu estávamos lá, na nossa posição de espiãs, quando vimos Aparecida chegando como sempre. Só que dessa vez, ela não estava sozinha. Estava acompanhada de uma mulher que nós não conhecíamos, uma mulher loira, bem vestida, que parecia ser de fora da cidade.
E quando o delegado Genival chegou e viu as duas mulheres, a reação dele foi, como posso dizer, foi de quem estava vendo um fantasma. Ele ficou parado ali, na porteira, olhando para as duas como se o mundo tivesse desabado na cabeça dele. Foi aí que entendemos que tinha algo muito maior acontecendo naquela fazenda. Não era só um caso entre o delegado e a Aparecida. Tinha alguma coisa que envolvia mais gente, mais segredos, mais mistérios. A mulher loira se aproximou do delegado e começou a conversar com ele. Não conseguimos ouvir o que ela dizia, mas pela expressão dele, não eram boas notícias. Aparecida ficou ali parada, com uma expressão no rosto que eu nunca tinha visto antes. Não era de culpa, não era de vergonha. Era de medo. Marina me cutucou. Vovó, tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui. E ela estava certa. Porque depois de alguns minutos de conversa, o delegado entrou na fazenda com as duas mulheres, mas quando eles saíram, uma hora depois, só saíram ele e a mulher loira. Aparecida tinha sumido. Marina e eu ficamos apavoradas. Cadê a Aparecida? Perguntou Marina. Não sei, respondi. Mas acho que nossa santa se meteu numa fria. Esperamos mais um tempo, mas a Aparecida não apareceu. O delegado e a mulher loira foram embora, cada um para um lado, e nós ficamos ali, sem saber o que fazer. Será que devíamos entrar na fazenda para procurar a Aparecida? Será que ela estava bem? Ou será que tinha acontecido alguma coisa terrível? Foi então que entendemos que aquela história toda não era sobre amor proibido, não era sobre encontros secretos, não era sobre os prazeres da carne. Era sobre algo muito mais sério, muito mais perigoso. Porque no final das contas, meu querido, descobrimos que nossa Santa Aparecida não era santa coisa nenhuma. Era muito pior do que isso. E o delegado Genival, o homem mais honesto de Pirenópolis, estava envolvido até o pescoço numa história que, se fosse descoberta, destruiria não só a reputação dele, mas de metade da cidade. A verdade, meu bem, a verdade é que aquela fazenda abandonada não era só um local de encontros amorosos. Era o centro de uma operação que movimentava muito dinheiro, muito poder, e que tinha tentáculos que chegavam até a capital do estado. E nossa Aparecida, nossa santinha querida, era a peça principal de tudo isso. Porque o que ela realmente fazia nas quartas-feiras à tarde não era pecar contra a carne. Era pecar contra muito mais do que isso. Era comandar um esquema que envolvia políticos, empresários, gente importante de Goiânia e até de Brasília. Um esquema que usava a fachada da santidade, da religiosidade, da vida simples do interior, para esconder crimes que vocês nem imaginam. E o final dessa história? Ai meu querido, o final é que Aparecida nunca mais voltou para Pirenópolis. Sumiu naquele dia, como se nunca tivesse existido. O delegado Genival foi transferido para uma cidade pequena no interior, longe de tudo e de todos. E aquela fazenda abandonada foi vendida para um fazendeiro de fora, que derrubou tudo e plantou soja. A cidade ficou em silêncio sobre o assunto. Ninguém falava sobre o que tinha acontecido, ninguém perguntava onde estava Aparecida, ninguém questionava a transferência súbita do delegado. Era como se todos soubessem que era melhor deixar certas coisas quietas, enterradas no passado. Mas eu e Marina, nós sabíamos a verdade. Sabíamos que por baixo da tranquilidade de Pirenópolis, por baixo da vida simples do interior, por baixo da fé e da religiosidade do povo goiano, existiam segredos que eram capazes de destruir vidas inteiras. E a lição que eu aprendi com essa história, meu querido, é que nunca devemos julgar ninguém pela aparência. Porque a pessoa mais santa da cidade pode ser a mais pecadora de todas. A pessoa mais honesta pode estar envolvida nas piores desonestidades. E às vezes, o que parece ser amor é na verdade muito pior do que ódio. Então, meu bem, da próxima vez que você ver alguém que parece santo demais, lembre-se da Dona Aparecida de Pirenópolis. Lembre-se que nem todo mundo que ajoelha está rezando, nem todo mundo que fala de Deus está falando a verdade, e nem todo mundo que cuida dos pobres tem o coração puro. Porque no final das contas, como eu sempre digo, a pessoa mais perigosa é aquela que todo mundo confia sem questionar. E a Aparecida, ai meu Deus, a Aparecida era exatamente isso. E foi então, meu querido, que vimos uma figura se aproximando da fazenda. Um homem alto, moreno, montado num cavalo alazão que reluzia ao sol do cerrado. O cavalo pisava devagar na terra vermelha, levantando uma nuvenzinha de poeira a cada passo.
E quando esse homem desceu do cavalo e tirou o chapéu, revelando aqueles cabelos pretos penteados com brilhantina, Marina e eu quase caímos da bicicleta de tanto susto. Era o delegado Genival. Genival dos Santos, o homem mais respeitado de Pirenópolis, casado há 20 anos com Dona Socorro, pai de 3 filhos, conhecido por toda a redondeza por sua rigidez moral e sua fé inabalável. Um homem que prendia qualquer um que fosse pego em situação duvidosa e que sempre dizia, no bar do seu Manuel, que mulher de bem não sai de casa sem motivo justificado. E lá estava ele, amarrando o cavalo numa árvore de mangaba e caminhando em direção àquela mesma fazenda abandonada onde nossa santa havia entrado minutos antes. O homem que representava a lei e a ordem em nossa cidade, o mesmo que dava sermão nos jovens que namoravam escondido, estava ali, no meio do cerrado, obviamente para um encontro que não tinha nada de santo. Marina me agarrou o braço com tanta força que deixou marca roxa. Ai, meu Deus do céu, sussurrou, tentando não fazer barulho. O que será que esses dois vão fazer lá dentro? E eu, que já tinha visto muito nesta vida, mas nunca tinha visto isso, respondi baixinho. Minha filha, acho que nossa santa não é tão santa assim, e nosso delegado não é tão delegado assim. O sol do cerrado batia inclemente naquela tarde de quarta-feira, e os grilos já começavam sua sinfonia vespertina. As flores do ipê amarelo que enfeitavam a entrada da fazenda pareciam testemunhas mudas daquele encontro proibido. Ali, naquele lugar esquecido por Deus e pelos homens, 2 das pessoas mais respeitadas de Pirenópolis estavam prestes a se entregar. Bem, a gente ainda não sabia exatamente a quê. Ficamos ali, escondidas atrás da árvore de pequi, por quase 2 horas. O calor era danado, os mosquitos do cerrado faziam festa na nossa pele. E nós duas velhas curiosas, esperando para ver como essa história ia se desenrolar. Marina estava tão nervosa que não parava de se abanar com um galho seco. E eu tentava imaginar o que diabos a Aparecida e o Genival estariam fazendo lá dentro por tanto tempo. A fazenda abandonada tinha uma casa sede meio caída, com as telhas quebradas e o mato crescendo nas paredes. Tinha sido a propriedade do finado Coronel Augusto, um homem rico que morreu sozinho ali, depois que a mulher o largou e foi embora para Goiânia. Desde então, ninguém queria comprar aquelas terras, diziam que era mal assombrada. Mas pelo visto, fantasma não espantava nem santa nem delegado. De vez em quando, a gente ouvia um barulhinho vindo da casa, mas não conseguia identificar o que era. Risadas. Conversas. Ou seria, bem, vocês já imaginaram. Marina ficava vermelha só de pensar. E eu, confesso, também sentia um friozinho na barriga imaginando aqueles dois juntos. Por quê? Vamos combinar, meu bem, o delegado Genival era um homem bonito. Alto, ombros largos, bigodinho aparado, sempre bem vestido com aquelas camisas brancas engomadas e a calça de linho. E a Aparecida, por mais santa que fosse, era uma mulher no auge da beleza, com aqueles olhos verdes e aquele corpo que os vestidos comportados não conseguiam esconder completamente. Quando eles finalmente saíram da fazenda, saíram separados, como se fosse ensaiado. Primeiro ela, com o cabelo um pouco desarrumado e as faces coradas como se tivesse corrido muito ou, bem, se exercitado de outra forma. Caminhava rápido em direção à cidade, mas tinha um jeito diferente no andar, um requebrado sutil que não estava lá quando ela entrou. Aparecida passou por nós sem nos ver, cantarolando baixinho uma música que não era hino religioso, com certeza. Tinha um sorriso discreto nos lábios e um brilho nos olhos que eu nunca tinha visto durante as missas. Parecia uma mulher satisfeita, realizada, como se tivesse finalmente matado uma sede que vinha carregando há muito tempo. 15 minutos depois, foi a vez do delegado Genival. Montou no cavalo com a agilidade de quem estava bem disposto, ajeitou o chapéu na cabeça e partiu em direção oposta, assoviando uma marchinha de carnaval. Tinha um sorriso maroto no rosto que eu nunca tinha visto antes, um sorriso de homem satisfeito, de quem acabou de ter uma tarde muito prazerosa. Marina e eu voltamos para a cidade em silêncio, pedalando devagar porque as pernas estavam bombas de tanta emoção. O que tínhamos visto ali mexeu com a gente de uma forma que nem conseguíamos explicar. Nossa santa, nossa Aparecida, a mulher mais respeitada de Pirenópolis, tinha um caso com o delegado. E não era um caso qualquer, não. Era um caso que acontecia toda quarta-feira, religiosamente, naquela fazenda abandonada no meio do cerrado. Ai, vovó, disse Marina quando finalmente conseguiu falar,
A gente presenciou um pecado dos grandes hoje. E eu respondi: pecado talvez, minha filha, mas que os dois pareciam felizes. Ah, isso pareciam. Chegamos na cidade no finalzinho da tarde, quando o sino da igreja já estava tocando para a reza do terço. E adivinha quem estava lá, na primeira fila, de joelhos, rezando com a maior devoção? Aparecida. Como se nada tivesse acontecido, como se tivesse passado a tarde toda em oração e contemplação. E na delegacia, Genival atendia o público com a mesma seriedade de sempre, resolvendo pequenos problemas da cidade, dando bronca nos meninos que faziam bagunça na praça. Como se ele não tivesse acabado de sair de um encontro pecaminoso no meio do mato. Marina e eu ficamos nos olhando durante a missa, tentando processar o que tínhamos visto. Era surreal demais. Ali estavam os dois, fingindo normalidade, representando seus papéis de santa e autoridade, depois de terem se encontrado secretamente numa fazenda abandonada para fazer coisas que santos e delegados não deveriam fazer. Mas ai, meu querido, se você pensa que a história acaba aqui, você está muito enganado. Porque na semana seguinte, a curiosidade falou mais alto e Marina e eu voltamos lá. Não conseguimos resistir, tínhamos que confirmar se aquilo era mesmo um caso regular ou se tinha sido só um momento de fraqueza. E foi aí que descobrimos que o buraco era muito mais embaixo do que imaginávamos. Na quarta-feira seguinte, Marina e eu estávamos lá de novo, escondidas atrás da nossa árvore de pequi, esperando como duas detetives amadoras. Chegamos mais cedo dessa vez, umas 2:30, para não perder nada do espetáculo. O coração da gente batia acelerado, não sei se de vergonha por estar bisbilhotando ou de ansiedade para descobrir mais segredos. E não é que eles apareceram de novo. Aparecida chegou primeiro, como sempre, caminhando pela estradinha de terra com aquele jeito discreto mas decidido. Vestia um vestido azul marinho com pequenas flores brancas, o cabelo solto dessa vez, balançando no vento morno do cerrado. Até o jeito de andar estava diferente, meu bem, mais sensual, como se ela tivesse descoberto uma parte dela mesma que ficou escondida durante todos esses anos de viuvez forçada. 15 minutos depois, lá vinha o delegado Genival no seu cavalo alazão. Mas dessa vez, prestamos atenção numa coisa que tinha passado despercebida antes. Ele não vinha direto da cidade. Vinha de outra direção, como se tivesse dado uma volta, como se não quisesse que ninguém soubesse que estava indo naquela direção. Esperta, essa dupla, sussurrou Marina. Eles têm tudo calculado. Os dois entraram na fazenda como da vez anterior, e nós ficamos ali, cozinhando no sol, esperando. Mas dessa vez, meu querido, algo completamente inesperado aconteceu. Umas 3:30 da tarde, quando já achávamos que só íamos ver os dois saindo dali, apareceu outra pessoa na estradinha. Uma mulher magra, alta, usando um chapéu de palha que cobria boa parte do rosto. Ficamos tentando identificar quem era, até que ela chegou mais perto da porteira. Meu Deus do céu! Marina quase gritou. É a Dona Conceição. A professora Conceição. A mulher mais séria de Pirenópolis, que dava aula no grupo escolar havia 15 anos e que nunca havia se casado porque dizia que homem só atrapalha os estudos. Uma mulher de 30 e poucos anos, sempre de óculos, sempre com livros embaixo do braço, sempre com aquele ar de quem estava pensando em coisas mais elevadas que o resto da humanidade. E lá estava ela, parada na porteira da fazenda abandonada, olhando para todos os lados como se estivesse checando se não tinha ninguém por perto. Quando se convenceu de que estava sozinha, entrou na propriedade com a mesma decisão da Aparecida. Marina e eu nos entreolhamos, boquiabertas. O que será que a professora vai fazer lá? Perguntei. Com o delegado e a Aparecida lá dentro. Marina completou, ainda mais confusa. Ficamos ali, imaginando as possibilidades mais absurdas. Seria que os três... Não podia ser. Mas então o que diabos a Conceição estava fazendo naquela fazenda? Será que ia flagrar o casal? Será que sabia do caso e estava indo fazer um escândalo? 20 minutos se passaram sem nenhum barulho vindo da casa. Nenhum grito, nenhuma briga, nada. Só o silêncio do cerrado e o canto dos bem-te-vis nas árvores ao redor. E então, meu bem, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Lá pelas 4 horas, apareceu um homem na estradinha. Um homem baixinho, meio gordo, usando suspensórios e carregando uma maleta de couro.
Ficamos tentando ver quem era até ele tirar o chapéu para se abanar. Seu Jorge. Marina sussurrou, incrédula. O farmacêutico. Seu Jorge da farmácia. O homem mais caseiro de Pirenópolis. Um sujeito que só saía de casa para ir trabalhar e para ir à missa de domingo. Casado há 20 anos com Dona Lourdinha, pai de 4 filhos, conhecido por ser tão tímido que corava quando alguma mulher comprava remédio para problemas femininos na farmácia dele. E lá estava ele, entrando na mesma fazenda onde já estavam Aparecida, Genival e Conceição. Marina estava tão nervosa que começou a suar frio. Vovó, ela disse. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo aqui. Isso não é um caso entre 2 pessoas não. Isso é. Isso é uma reunião. Completei, finalmente entendendo. Uma reunião secreta. Porque era óbvio, né meu bem? 4 pessoas respeitáveis de uma cidade pequena não se encontram numa fazenda abandonada por acaso. Tinha alguma coisa sendo tramada ali, alguma coisa que não podia ser discutida na cidade, longe de ouvidos curiosos. Ficamos ali até umas 5:30, quando eles começaram a sair. Primeiro a Conceição, ajeitando o chapéu e olhando cautelosamente ao redor antes de partir. Depois o seu Jorge, guardando alguns papéis na maleta com cuidado. Em seguida a Aparecida, que dessa vez não estava com aquele ar de mulher satisfeita, mas sim com uma expressão preocupada, quase tensa. E por último o Genival, que montou no cavalo e partiu em direção oposta aos outros. Todos saíram separados, com intervalos de 15 minutos entre cada um, como se fosse um protocolo estabelecido. No caminho de volta, Marina e eu não conseguíamos parar de especular. O que será que eles estão fazendo? Ela perguntava. Planejando alguma coisa, respondi. Mas o quê? Talvez seja algo da política da cidade, sugeriu Marina. O Genival é delegado, a Conceição é professora, a Aparecida tem influência na igreja, o Jorge é comerciante. Ou talvez, disse eu, seja algo muito pior do que política. Por quê, meu querido? Quando pessoas respeitáveis se reúnem escondidas, geralmente não é para fazer caridade. E quanto mais eu pensava, mais desconfiada ficava. Aparecida, com toda aquela influência na comunidade religiosa. Genival, representando a lei. Conceição, moldando as mentes das crianças. Jorge, controlando os remédios da cidade. Juntos, eles tinham poder sobre quase todos os aspectos da vida em Pirenópolis. Na semana seguinte, não resistimos e voltamos lá. Dessa vez, chegamos ainda mais cedo e nos escondemos melhor, atrás de uma moita de capim-gordura que dava uma visão perfeita da entrada da fazenda. E não é que apareceu gente nova. Lá pelas 3 horas, chegou uma carroça puxada por 2 bois, dirigida por um homem que reconhecemos de longe. Coronel Benedito, o fazendeiro mais rico da região, dono de metade das terras ao redor de Pirenópolis. Atrás dele, numa charrete elegante, vinha uma mulher toda enfeitada, usando um vestido vermelho que contrastava com tudo aquilo que a gente esperava ver numa tarde de quarta-feira no interior de Goiás. Quando ela desceu da charrete e tirou o chapéu, revelando um cabelo loiro platinado, Marina e eu ficamos de queixo caído. Era a Madame Violeta, a mulher que havia chegado na cidade 6 meses antes, dizendo que era viúva de um coronel de Minas Gerais e que queria uma vida tranquila no interior. Ela havia alugado a casa mais bonita da rua principal e, desde então, recebia visitas misteriosas de homens importantes da região. Todas as mulheres da cidade desconfiavam dela, mas ninguém ousava falar nada porque ela sempre se portava como uma dama da sociedade, frequentava a igreja, fazia doações para os pobres. E agora ela estava ali, entrando naquela fazenda abandonada junto com o coronel Benedito, onde já estavam os outros 4. Marina, sussurrei, isso aqui não é reunião. Isso aqui é uma organização. 6 pessoas poderosas de Pirenópolis, se reunindo secretamente numa fazenda abandonada. O delegado, a líder religiosa, a educadora, o farmacêutico, o fazendeiro mais rico e a misteriosa forasteira. Cada um controlando um pedaço diferente da vida na cidade. E foi nesse momento que eu entendi que a história da Aparecida e do Genival não era sobre amor proibido. Era sobre algo muito maior, muito mais perigoso. Era sobre poder, controle, sobre um esquema que envolvia toda a estrutura de Pirenópolis. Quando eles saíram da fazenda naquela tarde, todos estavam sérios, alguns até preocupados.
Não tinha mais aquele clima de satisfação das primeiras vezes. Havia tensão no ar, como se alguma coisa tivesse dado errado, ou como se estivessem planejando algo arriscado. Marina e eu voltamos para a cidade em silêncio, cada uma perdida nos próprios pensamentos. Chegamos na praça bem na hora que o sino da igreja tocava para a missa da tarde, e lá estava a Aparecida, como sempre, de joelhos na primeira fila. Mas dessa vez, quando ela ergueu os olhos durante a oração, nossos olhares se cruzaram. E eu vi algo nos olhos verdes dela que me deixou gelada. Ela sabia que nós sabíamos. Aparecida segurou meu olhar por alguns segundos, e então fez algo que me arrepiou dos pés à cabeça. Sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que dizia claramente: vocês não fazem ideia do que estão mexendo. Foi aí que entendi que Marina e eu tínhamos descoberto algo que não devíamos ter descoberto. E que nossa vida em Pirenópolis nunca mais seria a mesma. Marina e eu passamos uma semana inteira sem conseguir dormir direito. Aquele sorriso da Aparecida tinha nos deixado apavoradas, meu bem. Durante o dia, fingíamos normalidade, mas de noite ficávamos conversando baixinho sobre o que tínhamos descoberto, tentando entender o que diabos estava acontecendo na nossa cidadezinha pacata. Foi a Marina quem teve a ideia. Vovó, ela disse numa tarde de quinta-feira, a gente precisa descobrir o que eles estão fazendo lá dentro. Não dá mais para ficar só especulando. E foi assim que, na quarta-feira seguinte, em vez de ficarmos escondidas do lado de fora, decidimos nos aproximar mais. Chegamos na fazenda muito cedo, umas 11 da manhã, e nos escondemos dentro da propriedade mesmo, atrás dos restos de um curral velho que dava vista para a casa-sede. Às 2:30 em ponto, como um relógio suíço, começaram a chegar. Primeiro a Aparecida, depois o Genival, em seguida a Conceição, o seu Jorge, o Coronel Benedito e, por último, a Madame Violeta. Todos entraram na casa-sede, que por fora parecia abandonada mas que, pela movimentação, obviamente tinha sido arrumada por dentro. E foi aí, meu querido, que conseguimos ouvir pedaços das conversas que mudaram nossa vida para sempre. Os carregamentos de Anápolis estão chegando certinhos. Ouvimos a voz do Coronel Benedito. Ninguém desconfia de nada. E a documentação? Perguntou a voz da Conceição. Os papéis que eu falsifiquei na escola estão passando despercebidos. Perfeitamente, respondeu a Madame Violeta. Meus contatos em Goiânia nem questionam mais. Acham que é tudo legal. Marina e eu nos entreolhamos, horrorizadas. Documentos falsificados. Carregamentos misteriosos. Nossa professora estava envolvida em falsificação. E os remédios? Era a voz do Genival agora. Jorge, você está conseguindo desviar o suficiente da farmácia. Sem problemas, respondeu seu Jorge. Morfina, Laudano, todos os entorpecentes que vocês pediram. Ninguém questiona o farmacêutico da cidade. Meu Deus do céu! Eles estavam desviando drogas. Remédios controlados. Mas a bomba mesmo veio quando ouvimos a voz da nossa Santa Aparecida. Pessoal, vocês sabem que eu tenho contatos na igreja em todo o estado. Padres, bispos, gente importante que confia cegamente em mim. Posso fazer os carregamentos passarem por qualquer paróquia que vocês quiserem. Ninguém vai revistar um caminhão que vem acompanhado da Irmã Aparecida. Irmã Aparecida. Nossa santa era uma freira falsa. E estava usando a confiança da igreja para transportar. Transportar o quê? Perfeito, disse a Madame Violeta. Com a rede que montamos, conseguimos transportar o ouro de Minas até Brasília sem ninguém desconfiar. O delegado libera as estradas, a professora falsifica os documentos de transporte, o farmacêutico fornece os sedativos para quem faz pergunta demais, o coronel oferece as terras para esconder a mercadoria. E nossa querida Aparecida garante que ninguém suspeite de carregamentos religiosos. Ouro. Eles estavam contrabandeando ouro. E usando toda a estrutura respeitável de Pirenópolis para isso. E quando desconfiarem? Perguntou o Genival. Não vão desconfiar, respondeu Aparecida com uma frieza que me arrepiou. Quem vai suspeitar de uma santa? De um delegado íntegro? De uma professora dedicada? Somos as pessoas mais confiáveis desta cidade. Marina estava tão nervosa que começou a tremer. Eu coloquei a mão na boca dela para ela não fazer barulho, mas meu coração também estava disparado.
Tínhamos descoberto um esquema de contrabando que envolvia meia dúzia das pessoas mais respeitáveis de Pirenópolis. Mas tem um problema, disse a Madame Violeta. 2 velhas bisbilhoteiras andam rondando por aqui. A Marina e aquela outra. Como é o nome mesmo? Pronto. Descobriram a gente. Marina quase desmaiou ali mesmo. Deixa comigo, disse Aparecida com uma calma que me deu mais medo ainda. Eu cuido delas. Foi aí que entendemos que nossa vida estava em perigo. Não eram só contrabandistas, eram contrabandistas perigosos, dispostos a fazer qualquer coisa para proteger o esquema. Saímos dali correndo, meu bem. 2 velhas correndo pelo cerrado como se o diabo estivesse atrás. Chegamos na cidade ofegantes, apavoradas, sem saber o que fazer. A gente precisa contar para alguém, disse Marina. Para o padre, para o prefeito, para alguém. Contar para quem? Respondi. O delegado está no meio. Quem vai acreditar em 2 velhas falando que a santa da cidade é contrabandista? Naquela noite, não preguei o olho. Fico imaginando a Aparecida batendo na minha porta, com aquele sorriso gelado, pronta para me convencer a ficar quieta. Na manhã seguinte, quinta-feira, aconteceu algo que confirmou nossos piores medos. A Aparecida apareceu na minha casa, com uma cesta de doces e aquele sorriso santo de sempre. Oi, vovó. Ela disse, se sentando na minha varanda como se nada tivesse acontecido. Trouxe uns quitutes que fiz ontem à noite. Mas os olhos dela, ai meu Deus, os olhos dela estavam frios como gelo. Sabe, ela continuou. Eu estava pensando que a senhora e a Marina andam muito cansadas ultimamente. Ficam saindo de bicicleta, passeando pelo cerrado. Na idade de vocês, isso pode ser perigoso. A ameaça estava clara como água. Seria uma pena, ela prosseguiu, mexendo delicadamente nos doces, se acontecesse algum acidente com vocês 2. O cerrado pode ser traiçoeiro, não é? Tem tantos buracos, tantas cobras. Seria terrível se vocês se perdessem por lá. Fingi que não estava entendendo nada, mas por dentro estava morrendo de medo. Aparecida, disse, tentando manter a voz firme. Você está me ameaçando. Ela riu, mas não foi uma risada alegre. Ameaçar? Eu. A santa da cidade. Claro que não, vovó. Estou só demonstrando preocupação com 2 senhoras que admiro muito. E aí ela se levantou, alisou a saia e disse. Ah, e vovó, seria bom se a senhora e a Marina parassem de passear na direção daquela fazenda abandonada. Dizem que apareceu onça por lá. Muito perigoso para 2 senhoras da idade de vocês. Quando ela foi embora, eu sabia que tínhamos 2 opções. Ficar quietas ou acabar enterradas no cerrado. Escolhemos ficar quietas, meu bem. Que vergonha nossa. Mas escolhemos nossa própria vida. Mas a história não acabou aí. 3 semanas depois, apareceu gente de fora na cidade. Homens de terno, com carros pretos, fazendo perguntas sobre transporte de mercadorias, sobre rotas entre Minas e Goiás, sobre pessoas de confiança na região. No domingo seguinte, a Aparecida não apareceu na missa. Na segunda, a casa dela estava vazia. Na terça, o delegado Genival foi transferido para uma cidade pequena no norte de Goiás. Na quarta, a professora Conceição pediu demissão e disse que ia cuidar de uma tia doente em São Paulo. Na quinta, seu Jorge vendeu a farmácia por um preço ridículo e sumiu no mundo. Na sexta, o coronel Benedito foi encontrado morto na fazenda dele, oficialmente por ataque cardíaco. No sábado, Madame Violeta pegou o primeiro ônibus para fora da cidade e nunca mais ninguém soube dela. Em uma semana, toda a organização tinha se desmanchado. Alguns fugiram, outros foram transferidos, um morreu. E nossa cidade voltou à normalidade, como se nada tivesse acontecido. Mas a fazenda abandonada foi vendida para um fazendeiro de fora, que derrubou tudo e plantou soja. E até hoje, quando passo por lá, sinto um arrepio na espinha lembrando de todos os segredos que aquelas paredes guardaram. Marina e eu nunca mais falamos sobre o assunto. Ficou um acordo tácito entre nós. O que vimos, morreria conosco. E olha que já se passaram 20 anos. A lição que aprendi com tudo isso, meu querido, é que as pessoas mais perigosas são exatamente aquelas em quem todo mundo confia sem questionar. A Aparecida usou a santidade como disfarce perfeito. Quem ia suspeitar da mulher mais religiosa da cidade? E sabe o que mais me impressiona? Até hoje,
Quando alguém fala da Aparecida em Pirenópolis, falam dela como aquela santa que teve que ir embora cuidar de parentes doentes. Ninguém questiona, ninguém suspeita. A fama de santa dela foi tão bem construída que nem o desaparecimento misterioso conseguiu arranhá-la. Então, meu bem, da próxima vez que você encontrar alguém que parece santo demais, bonzinho demais, confiável demais, lembre-se da história da Dona Aparecida de Pirenópolis. Porque às vezes, por trás da maior santidade, se esconde a maior safadeza. E como eu sempre digo, nem todo mundo que ajoelha está rezando, nem todo mundo que abençoa tem boas intenções, e nem toda santa tem o coração puro. A pessoa mais perigosa, meu querido, é aquela que consegue fazer todo mundo confiar nela sem questionar. E a Aparecida, ai, meu Deus, a Aparecida era mestre nisso. A vovó se levanta da cadeira, guarda a xícara de café e olha para o horizonte. E essa, meu bem, é a história mais perigosa que eu já vivi. Uma história que quase me custou a vida, mas que me ensinou que nem tudo que reluz é ouro, às vezes, é ouro roubado mesmo.